E aí, jovens abençoados, tudo bom com vocês? Pessoal, estamos iniciando mais um culto, mais um sábado online, mais um sábado, infelizmente, longe de vocês, mas nós não poderíamos começar de maneira melhor que não fosse orando ao nosso Senhor, que não fosse pedindo ao nosso Deus que nos abençoe. Você pode me acompanhar em oração? Que você fique aí de pé na sua residência, ou mesmo que não dê para ficar de pé, ore comigo e concorde comigo aonde você está e da maneira que você estiver. Eleve o seu pensamento nesse momento ao nosso Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder dizermos que estamos nos sentindo bem. Nos sentindo bem, Senhor Jesus Cristo, não porque os dias são fáceis, mas porque, mesmo nos dias difíceis, o Senhor está conosco. E assim, nosso Deus, nós te pedimos que o Senhor possa continuar abençoando o teu povo, que o Senhor faça também com que os ímpios venham reconhecer o teu poder e a tua majestade, e que nós, Senhor Jesus Cristo, enquanto nos dizemos cristãos, possamos reforçar ainda mais a nossa fé em Ti. Assim, meu Pai, que o Senhor possa abençoar toda a nossa juventude, que o Senhor possa abençoar todos os jovens aonde eles estiverem, e que o Senhor possa agora, Senhor Jesus Cristo, através do Teu Espírito Santo, abrir-lhe os seus corações para que possam ouvir os louvores cantados, que possam dar atenção à palavra que será pregada e que possam ser tocados pelo Teu Espírito e tenham as suas vidas transformadas. Assim, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e que vocês ofereçam um bom culto ao nosso Senhor. Deus abençoe. E agora vamos ouvir mais um louvor com a banda Filarmônica.
neste momento, o irmão Vinícius estará trazendo a palavra de Deus e que nós venhamos abrir nossos corações. Paz do Senhor. Nesse momento gostaria de saudar a todos que estão nos assistindo nesse momento com a paz do Senhor, em especial a toda a nossa juventude da Congregação Deus Forte, jovens abençoados por Deus. E hoje, jovens, eu gostaria de trazer somente uma reflexão da parte do Senhor para as nossas vidas. Não irei me delongar, peço que você permaneça conosco até o fim, assista a palavra por completo, veja os louvores, vamos cultuar realmente ao Senhor, que nós venhamos fazer desse instrumento que Deus tem nos dado, numa época tão difícil como nós estamos enfrentando essas quarentenas, que nós venhamos estar na presença de Deus. Então eu convido você a permanecer até o fim, não vamos passar a mensagem, vamos assistir até o final, porque Deus tem palavra para nossas vidas e palavra de vida eterna, porque é a palavra do nosso Deus. Sem mais delongas, eu gostaria de ler uma passagem que se encontra no livro de Números, capítulo 13, versículo 28. Você que está aí na sua casa, onde você estiver, que você tenha acesso a uma Bíblia, abra, vamos ler a palavra do Senhor, vamos aproveitar esses momentos para nos aproximarmos mais de Deus. Aleluia! Vamos ler. Livro de Números, capítulo 13, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vamos para o versículo 31. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Aleluia, somente até aqui, jovens. Essa passagem ela é bem conhecida, só que nesse momento eu gostaria de voltar um pouco no tempo, até o momento em que o povo de Deus, os israelitas, eles estavam sendo escravizados pelo povo do Egito. Os egípcios escravizaram o povo de Deus por muito tempo. O povo de Deus sofria, eram cativos, oprimidos, e Deus, em um certo momento, levanta Moisés, e Moisés, adiante daquele povo, vai até Faraó e faz negociações com Faraó para que liberte o povo, que deixe o povo de Deus ir, e Faraó endurece seu coração e não deixa que o povo vá, e Deus manda as pragas sobre a terra do Egito, e vem mar de sangue, gafanhotos, até que vem as mortes dos primogênitos, e chega um momento em que Faraó libera Moisés e libera o povo de Deus para que vá. E como nós já conhecemos a história, para não nos delongarmos muito, o povo de Deus, tendo Moisés como instrumento de Deus na terra, Deus manda um vento muito forte, aquele mar é aberto e o povo de Deus atravessa e consegue a vitória. Aleluias. E eles, após atravessarem o Mar Vermelho, eles montam um acampamento no Monte Sinai. E no Monte Sinai, como nós acredito que você já tenha visto essa passagem, Deus fala com Moisés e Deus dá os 12 mandamentos para Moisés. Os 10 mandamentos para Moisés, e a partir daquele momento eles passam um período, que é o período em que Deus está falando com Moisés, eles passam em torno de 1 ano e 2 meses, mais ou menos, no Monte Sinai, Eles ficam acampados ao redor do Monte Sinai, enquanto Moisés está lá em cima, Deus entregando os mandamentos para ele. E em seguida a isso, nós chegamos até o momento em que nós acabamos de ler essa passagem. O Senhor fala com Moisés, no capítulo 13, a partir do versículo 1. Se você quiser acompanhar, você quiser fazer a leitura depois, posteriormente. O Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados.
E assim Moisés faz. Como nós sabemos que haviam 12 tribos, né? Então foram 12 homens, foram selecionados. Do versículo 4 até o versículo 15 são os nomes de todos esses homens que foram escalados para irem. E eles vão até a terra prometida, a terra de Canaã, que Deus havia prometido enquanto eles ainda estavam sendo cativos no Egito, né? A terra que mana leite e mel. E eles vão com duas missões. A primeira missão era de que eles fossem, que observassem a terra, se era uma terra boa para plantio, para criação de gado, para criação de animais, se era uma terra boa, se era uma terra fértil, se era uma terra que ela havia nascentes de água, se haviam correntes de águas. E a segunda missão foi ver o poderio militar daquele povo, porque eles haviam de enfrentar aquele povo para adquirirem aquela terra. E antes disso eles tinham que saber como que era o poderio militar daquele povo. Não teria como eles enfrentarem aquele povo sem conhecer com que eles estariam enfrentando. E aqueles 12 homens passam lá 40 dias, né, olhando a terra, e no versículo 21 diz assim: eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Sim até Reob, na direção do Lebo-Amate. E no versículo 23, quando chegaram no vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Esses frutos eles colheram para que levassem até Moisés e Arão, para que eles vissem que a terra realmente era fértil, era uma terra realmente que manava leite e mel, que é uma metáfora, né, que era uma terra muito boa, que Deus havia prometido para o seu povo. E uma coisa que nos chama a atenção é que assim que eles retornam, de terem ido, de terem visto a terra, eles retornam para o acampamento onde estava Moisés, onde estava o povo, e eles passam um relatório para Moisés, dizendo, né? Mas o povo que lá vive... versículo 27. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Versículo 30. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, pois ele é mais forte do que nós. Jovens, essa passagem, essa palavra, o que eu queria chamar a nossa atenção, que Deus falou comigo através dessa palavra fortemente, foi em relação à nossa fé. Como tem estado a nossa fé nesses dias? Qual tem sido a tua confiança em Deus? Será que a tua confiança em Deus tem sido capaz de fazer com que você continue crendo que a vitória é nossa? Ou será que tem feito com que você tenha desistido, tenha desanimado no caminho? Uma frase muito interessante que eu ouvi há poucos dias é o seguinte: quem tem fé deve confiar no Deus que tem e não nas situações contrárias. Então, jovem, a palavra que Deus tem para nós nesse momento é de fé, é de ânimo, que você venha continuar na sua caminhada, que você não venha desanimar, que nesses momentos que nós não estamos podendo ter cultos na nossa igreja, que você não venha desanimar na sua fé, que você não venha olhar para trás, que você não venha retroceder, que nós não venhamos olhar para as circunstâncias, mas sim que nós venhamos olhar para o nosso Deus, para o Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Isso tudo tem escrito na palavra do Senhor que iria acontecer. Pragas sobreviriam sobre a terra antes da vinda do Filho do Homem, antes da vinda de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Pragas viriam, a natureza iria clamar por misericórdia, e nós temos visto, os terremotos viriam,
filhos iriam contra seus pais, pais contra filhos, surgiriam guerras sobre a terra, surgiriam calamidades. Então tudo isso está na palavra do Senhor, e nós, como servos de Deus, como os filhos do Deus Altíssimo, nós não devemos temer, assim como esses homens temeram. Foram enviados 12 homens até aquela terra, para que eles vissem como ela era. E 10 deles vieram e disseram que não poderia ser tomada aquela terra, que era uma terra boa, mas que o povo que lá habitava tinha mais força do que o povo de Deus. E somente 2 que se levantaram e foram contra eles e disseram: nós podemos sim vencer, no nome do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus nós podemos vencer. E somente esses 2 que puderam entrar na terra de Canaã. Os outros 10, com o restante da população que apoiou a eles, todos ficaram no deserto e lá mesmo eles morreram. E as gerações que surgiram após eles que puderam entrar na terra de Canaã. Mas aqueles que eram vivos, que estavam naquele momento na presença de todos, que estavam com Moisés, não puderam entrar na terra de Canaã. Seus filhos, os filhos dos seus filhos entraram na terra, mas eles não entraram. Somente Caleb e Josué, que foram 2 homens que se levantaram, que viram que os homens eram grandes, que viram que os povos eram poderosos, que as cidades eram fortificadas, mas que Deus é bem maior na nossa vida do que o que está lá no mundo, jovem. O povo, onde nós estamos vendo aqui nessa passagem, havia acabado de sair do Egito. Deus havia feito milagres grandes para aquele povo. O povo tinha visto as pragas que Deus enviou para o povo do Egito. Eles viram o mar se abrindo, passaram pelo meio do mar a pé enxuto, viram tantos milagres, e quando surgiu uma dificuldade um pouco mais à frente, eles pegam e já desanimaram, já desistiram da sua fé, já acreditaram que não eram capazes de vencer aquele povo, falando até que era melhor eles terem ficado no Egito do que terem sido libertos e morrerem lá naquele deserto, que era o que eles acreditavam que iria acontecer. Então, o que Deus chama a nossa atenção nesse momento, nessa palavra, jovem, é que nós devemos confiar no nosso Deus. Nós devemos ter fé que esse momento em que nós estamos passando é somente um momento. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Ele nos escolheu, nos chamou para estarmos aqui nessa terra, para fazermos a sua obra, para pregarmos a sua palavra, e Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Um dia Ele virá e virá nos buscar e nos levar para o céu juntamente, para estarmos juntamente com Ele. Mas até esse momento chegar, jovem, não vamos nos desfalecer, não vamos desanimar. Continue firme, que a sua fé não venha a ser abalada por dificuldades, por doenças, por provas, por tribulações, não, jovens. Não vamos nos deixar abater. Deus é fiel. E esse momento tão difícil que nós estamos enfrentando vai passar. Eu creio que nós voltaremos para as nossas igrejas, que nós poderemos voltar a ter o nosso convívio com nossos irmãos aqui nos cultos, que nós poderemos estar aqui na igreja louvando ao nome do Senhor. E eu creio que todos vocês que estão nos assistindo, logo, logo, nós estaremos juntos aqui nessa congregação Deus Forte, louvando ao nome do Senhor, na presença dEle. Amém? Eu gostaria, para finalizar, de trazer somente uma história, uma narrativa, que um certo homem, ele tinha pavor, né, de passar perto de cemitério, não gostava de passar nem na lateral, nem queria era a distância de cemitério, pelo menos de passar perto do cemitério ele nem queria. E a sua empresa para a qual ele prestava serviço um dia transferiu ele de cidade, e a casa em que ele foi colocado para morar era atrás de um cemitério. E com o tempo ele foi morar nessa casa, né? Foi transferido de cidade, continuou no seu emprego, e ele foi enfrentando o seu medo, o seu gigante, né? E ele passava perto do cemitério, ia para o seu trabalho e voltava, ia e voltava, e com o tempo, aquele gigante, que era aquele medo que ele tinha de cemitério, foi diminuindo, foi passando a tal ponto em que ele cortava o caminho por dentro do cemitério. Ia para o seu trabalho e voltava cortando o caminho por dentro do cemitério, para nós vermos como que
é a questão do nosso íntimo. Como que a nossa cabeça faz com que a gente tenha muitas coisas em que não há necessidade nenhuma, e que nós temos um Deus. Isso sim que nós devemos confiar mais ainda. Que nós temos um Deus que peleja por nós, que não nos desampara. E aquele homem cortava o caminho por dentro do cemitério. Já era algo comum para ele, normal. E certo dia, ele voltando do seu trabalho para a sua casa, já era escuro, ele cai dentro de uma cova que havia sido cavada durante o dia, né? Aquela cova não estava lá, uma pessoa possivelmente tinha morrido na cidade, e os coveiros cavaram aquela cova e deixaram lá aberta para um enterro no dia seguinte, talvez. E aquele homem vem andando por dentro do cemitério, indo para a sua casa, e cai dentro daquele buraco, daquela cova. E ele tenta de todo jeito sair de dentro do buraco e não consegue, peleja e com todas as suas forças tenta sair e não consegue. Ele, rapaz, não adianta eu gritar aqui dentro, que ninguém vai vir me ajudar, dentro no cemitério ainda mais. Eu vou me sentar aqui, vou esperar amanhecer o dia e vou pedir ajuda, né, para sair de dentro desse buraco. E, por incrível que pareça, uma outra pessoa estava passando por dentro do cemitério também e cai dentro do buraco, juntamente com ele. E aquele segundo homem que caiu não vê o que já estava lá dentro sentado, não, esperando não. E ele, o segundo homem, tenta sair, tenta de todo jeito sair, e pula e se agarra e tenta sair do buraco e não consegue. Até que o primeiro homem, né, ele grita do escuro que eles estavam, né, ele grita, ei rapaz, daqui tu não vai conseguir sair não. Aquele homem levou um susto tão grande, em que ele, num pulo ele conseguiu sair de dentro daquele buraco e saiu correndo, que não olhou nem para trás. Então assim, certas dificuldades em nossas vidas surgem por falta de confiança no nosso Deus. Aquele homem que ele tinha um medo muito grande do cemitério, caiu dentro de um buraco, ficou tão tranquilamente lá, aguardando amanhecer o dia. E o segundo homem que entrou tinha tentado sair do buraco e não tinha conseguido. E o medo tomou de conta dele quando o primeiro homem que caiu falou com ele, que ele não viu, só viu o escuro, pensava que era uma alma, uma visagem, alguma coisa, um fantasma. E aquele susto tão grande fez com que aquele homem adquirisse uma força tão grande que nem ele sabia que tinha aquela capacidade de sair de dentro daquele buraco. E o que é esse medo que a gente pode trazer para as nossas vidas hoje? É a nossa fé no nosso Deus. Nós podemos não ser capazes de sair de uma dificuldade, de conseguirmos atravessarmos uma prova, uma tribulação que está na nossa frente. Mas com a força do nosso Deus, nós temos muito mais força, nós podemos muito mais do que nós imaginamos. Você, jovem, você é capaz de muito mais do que você imagina com o Deus que você serve. Nós podemos ser fracos, ser falhos, pecadores, mas o Deus a que nós servimos, Ele é forte, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda e com Ele nós somos muito mais do que vencedores. Então creia nessa palavra, que Deus venha através dessa palavra tocar na sua vida, que se você está desanimado, já está cabisbaixo, não desanime, jovem. Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é o Deus provedor, o Deus todo-poderoso, que tem todo o domínio do mundo em suas mãos. Então que nós vamos continuar nessa caminhada, que nós vamos continuar crendo que o nosso Deus, Ele é poderoso para nos livrar de todo o mal, dessas doenças, de tudo mais e de tudo mais que for acontecer para frente, jovem. Porque daqui para frente eu acredito que vai só aparecer mais dificuldades, mas que em nome do Senhor Jesus, nós com a presença do nosso Deus, nós confiando nele, nós iremos passar por todas elas, cantando o hino da vitória sempre. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração pela tua vida e eu queria que você curvasse a sua cabeça nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai que está no céu, te apresento a todos que estão assistindo, Deus, esse vídeo nesse momento, ó Pai. Deus Santo, aqueles que estão cabisbaixos, aqueles que estão desanimados na caminhada, ó Deus, vem estar fortalecendo, ó Deus, dá ânimo a essa juventude, Deus abençoa o teu povo, Deus, que nós não viemos temer, mas que nós viemos ter fé no Deus a que nós servimos, ó Pai. Deus, e fica conosco, ó Pai, abençoa a cada jovem, aquele que está querendo se reconciliar nesse momento, Deus, que o Senhor venha estar perdoando, Deus, os seus pecados, as suas falhas, que o Senhor venha estar escrevendo o nome dele novamente no livro da vida, ó Deus,
Pai Santo, venha estar conosco. Abençoe que logo mais, Deus, nós possamos estar na nossa igreja, no nosso templo, Deus, louvando e engrandecendo ao Teu nome, ó Pai. Deus Santo, venha estar abençoando o Teu povo. E eu te apresento a cada jovem, Deus, da congregação Deus Forte, a cada um que estará assistindo, Deus, a esse vídeo, ó Pai. Deus Santo, venha estar ungindo, fortalecendo, dando forças, ó Pai, para continuarmos na caminhada e seguindo, Deus, rumo ao céu, Pai. E eu lhe peço tudo e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Fiquem na paz do Senhor e que Deus abençoe a cada um, jovens. Fiquem com Deus e o meu grande abraço. Amém. Agora vamos ouvir mais um louvor com a banda Filarmônica. Então, galera, chegamos ao final de mais um culto. Esperamos que você tenha gostado. Que Deus tenha falado grandemente com vocês, que eles venham abençoar ricamente a sua vida. E passe álcool gel, se protejam. A paz do Senhor e até a próxima. Graças a Deus, só temos que agradecer ao Senhor por mais um culto realizado com a nossa mocidade. Graças a Deus, a palavra que saiu do trono da graça de Deus e muitas vidas foram abençoadas. E nesse momento nós iremos fazer uma oração de agradecimento a Deus, porque apesar de tudo que está acontecendo, esses constrangimentos de nós não podermos estar congregando no templo, todo mundo junto, mas Deus nos deu essa ferramenta para abençoar outras vidas. Então vamos orar, concluindo mais um culto no nome de Jesus. Amém? Oremos ao Senhor. Amado Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela rica oportunidade que o Senhor deu aos nossos jovens de fazer a Tua obra, de realizarem mais um culto, Senhor, de abençoar vidas através da pregação do Evangelho, através dos louvores. Continua dando graça a cada um deles, Pai, na pessoa do nosso líder, da mocidade, irmão Bruno, e toda a equipe que estão aí unidos, fazendo esta obra abençoada por Ti, Pai. No nome de Jesus Cristo é que nós oramos agradecidos. Amém. E graças a Deus. Eu quero aqui agradecer pela vida do irmão Bruno, toda a equipe aí da liderança da nossa mocidade que realizaram mais esse trabalho. Coloque a mãozinha assim onde você estiver, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com todos nós agora e para sempre. Amém.